Quando foi nacionalizado, o BPN estava esburacado por falta de liquidez. Emprestara dinheiro a torto e a direito, sem garantias. A administração de Oliveira e Costa investira em negócios que haveriam de revelar-se ruinosos. Numa auditoria que a última administração privada do banco mandou fazer, foram identificadas diversas zonas negras. A soma das operações, que refletiam prejuízos reais e que nunca entraram no balanço do banco, chegava, em novembro de 2008, o mês da nacionalização, aos 750 milhões de euros. O governo socialista, chefiado por José Sócrates, ordenou a nacionalização. Quando se nacionaliza, nacionaliza-se para tomar conta da gestão e conduzir os destinos da entidade nacionalizada. Nova auditoria, revelada escassos 2 meses depois, fez disparar a fatura para os 1.800 milhões. Nada será feito em termos de operações neste domínio que prejudiquem o interesse patrimonial do Estado e o interesse dos contribuintes. O Executivo esforçou-se por tapar a carteira. O propósito passou a ser pôr o banco em ordem e reprivatizá-lo. Essa caminhada haveria de abrir brechas num país já então em luta contra a crise. O BPN era mais mau banco que bom banco. Em setembro de 2010, para tornar o BPN atrativo para os potenciais investidores privados, o Executivo consumou a separação das águas. De um lado, colocou o mau banco, do outro, o bom banco. Ou seja, de um lado ficaram as outras empresas financeiras do grupo BPN, os créditos de cobrança difícil e os imóveis propriedade do grupo. No outro, ficaram os créditos apetecíveis. Para vender o BPN por 40 milhões de euros ao BIC, o Estado alojou em 3 empresas criadas de propósito, os chamados veículos, mais de 5 mil milhões de euros em ativos potencialmente tóxicos. A separação das águas já tinha custado ao país praticamente 3 mil milhões de euros. 2.200 milhões de cobranças impossíveis, mais 600 milhões que foi preciso injetar no BPN nacionalizado para que não fechasse as portas. Assim que teve acesso a um pacote de créditos de cobrança difícil que o Estado entregou à Parvaloram, o veículo público responsável pela gestão e recuperação da carteira. Este pacote foi rejeitado pelo BIC, o banco angolano que comprou o BPN. O contrato de aquisição assinado com o Estado permitiu ao BIC ficar apenas com os créditos apetecíveis. O montante total das dívidas alojadas na Parvaloram ultrapassa os 4 mil milhões de euros. 1.800 milhões representam as chamadas imparidades, ou seja, a parcela desse bolo total que tecnicamente não será recuperada. As imparidades estão relacionadas com a percentagem do crédito que não será recuperada e com a desvalorização dos ativos associados aos créditos. O cálculo das imparidades para 2012 ainda não foi feito. A desvalorização dos ativos e as incapacidades de cobrança deixam a parcela em aberto. Mas é previsível que esse valor de 1.800 milhões, calculado em 2011, dispare. O valor desse disparo entrará diretamente no déficit das contas públicas em 2012. Dividimos o lote em 3 pacotes. O primeiro aloja os créditos inferiores a 5 milhões de euros. No outro extremo, temos os créditos superiores a 15 milhões de euros, alguns mesmo a ultrapassarem os 100 milhões. E por fim, neste terceiro pacote, temos créditos de diversos montantes, mas dinheiro que foi emprestado a administradores, a familiares, a amigos e a diversas figuras públicas. Alguns desses empréstimos foram concedidos sem garantias reais associadas. Hoje, quando se quer acionar um cliente, procura-se o terreno, ele não existe, procura-se a casa, ela não existe. Um grande número de pessoas que fazia isto era basicamente, ou grande parte era feito pelos acionistas e os seus amigos. Tudo com o aval da administração? Da administração, sempre.
As agências eram os intermediários. Apenas e só por vezes nem conheciam um cliente. Eram quase que como clientes fantasmas. O acionista, ou pseudo-acionista, financiava-se no banco, comprava as ações, gastava o dinheiro, mas não pagava o banco. No dia 31 de outubro de 2012, José Oliveira e Costa tinha descoberto um montante superior a 15 milhões de euros, incluindo juros. A filha do homem que liderou o BPN e a SLN durante uma década, Yolanda Oliveira e Costa, é presidente de uma sociedade que deve praticamente 4 milhões. A Plexpart, administrada por Luís Caprichoso, antigo número 2 de Oliveira e Costa na administração do BPN e da SLN, deve 820 mil euros, incluindo juros. A Labicer, uma empresa de investigação na área da cerâmica, um negócio em que Oliveira e Costa se envolveu diretamente e com ênfase nos tempos em que administrava a SLN, deve 82 milhões. A Labicer haveria de revelar-se um negócio ruinoso, eis aqui a prova. Oliveira e Costa, Luís Caprichoso e a empresa Labicer são arguidos no mega processo do BPN, em julgamento há 2 anos. A dívida da Big Mundi, empresa liderada por outro arguido do processo, José Augusto Rodrigues Monteverde, ultrapassa os 5 milhões e 600 mil euros. Extrato de dívida datado de 2 de novembro. A acusação deste mega processo, em julgamento desde finais de 2010, identificou um conjunto de sociedades offshore que Oliveira e Costa, Luís Caprichoso e Francisco Sanches, figuras de topo da SLN, terão usado para desviar o rastro do dinheiro que emprestavam a pessoas próximas. A proximidade entre as partes terá sido determinante para que os eleitos comprassem ações da holding que depois eram recompradas por decisão da administração. Nos documentos a que a SIC teve acesso constam as dívidas de 8 dessas offshores identificadas pela acusação. A soma das parcelas aproxima-se dos 220 milhões de euros. Duarte Lima, arguido acusado num processo filho do BPN, esteve por detrás da criação de um fundo imobiliário, o Homeland, que deixou um buraco de praticamente 50 milhões de euros. O despacho de acusação afirma que o negócio associado ao fundo terá rendido ao ex-deputado e ao filho cerca de 3,5 milhões de euros. Arlindo Carvalho, outra figura do PSD nos tempos de Cavaco Silva, chegou a Ministro da Saúde. Como Duarte Lima, também é arguido num processo filho do BPN. O extrato de dívida do grupo Pousa Flores, onde Arlindo Carvalho era sócio do socialista José Neto, não consta do pacote a que a SIC teve acesso, mas relatos surgidos na imprensa aproximam o valor dos 75 milhões de euros. O nome do ex-ministro surge associado ao BPN há mais de 3 anos, quando foi constituído arguido. Arlindo terá adquirido posição numa empresa com dinheiro do banco. O acordo assinado com Oliveira e Costa prometia a recompra das ações do ex-ministro com mais-valias. A recompra não aconteceu porque os ativos associados ao bem comprado seriam manifestamente inferiores à dívida contraída. O ex-governante de Cavaco Silva ficou com a dívida nos braços. O advogado de Arlindo Carvalho, em conversa com a SIC, afastou a hipótese de declarações do seu constituinte por estar para breve à acusação. Na lista dos que eventualmente poderão ter sido beneficiados por estas facilidades de crédito consta o nome de Almerindo Duarte. Almerindo participou na criação de uma sociedade, a Transibérica, que acumulou uma dívida superior a 23 milhões de euros. A única atividade reconhecida a esta entidade foi a dívida que contraiu no BPN e que não para de crescer. A Casa do Douro responde por mais de 26 milhões. A CNE deve mais de 90 milhões de euros. A empresa de cimentos nacionais e estrangeiros, que Oliveira e Costa acolheu na SLN com entusiasmo para fazer frente às gigantes Simpor e Cécil, estava na carteira de Dias Loureiro quando o ex-ministro de Cavaco Silva era administrador da holding dona do BPN. O desfecho trágico da CNE está a ser
suportado pelo país. Mas a lista dos principais devedores inclui igualmente a Galilei, a holding que deu continuidade à SLN e que acolhe os ativos que não foram nacionalizados em 2008. A dívida total da Galilei à Par Valorem é um mistério que o tempo ajudará certamente a resolver. A administração da Par Valorem garante que ronda os 1.000 milhões de euros. Não é da ordem dos 1.000 milhões. Eu sei que as pessoas espantam muito quando eu digo isso, que nós não devemos 1.000 milhões. Nós, a dívida assumida, formal, reestruturada, neste momento, são 186 milhões. Estou excluindo o universo, naturalmente, que está em análise nas offshores. A SLN era o último beneficiário da maioria das 100 offshores criadas pela administração de Oliveira e Costa. A Galilei herdou as dívidas associadas a essas sociedades sediadas fora do território nacional. Está a ser feita uma análise para determinar se de facto herdará todas. Aprígio Santos, presidente da Naval 1º de Maio, construtor civil, deverá, segundo fonte da Par Valorem, cerca de 140 milhões de euros. O empresário tenta reestruturar a dívida. Contactado pela SIC, Aprígio Santos esclareceu que o caso está há 4 anos a ser mediado pela Justiça, pelo que, nesta fase, não tem comentários a fazer. O grande devedor e os grandes montantes não estão a ser recuperados, estão a ser renegociados. O renegociar não significa recuperar, é um pontapé para a frente. Num extrato de dívida a que a SIC teve acesso, o empresário Joaquim Coimbra, com interesses em Cabo Verde e um dos principais acionistas da SLN, responde por mais de 11 milhões de euros, incluindo juros calculados a 8 de novembro. Coimbra foi dirigente nacional do PSD nos tempos de Barroso, Mendes e Menezes e membro da Comissão de Honra da candidatura de Cavaco Silva a Belém. Tal como Fantasia, o empresário que terá negociado o terreno onde o atual Presidente da República construiu a casa de férias, lidera 2 empresas do ramo imobiliário que devem mais de 80 milhões de euros à Par Valorem. A Pluripar, outra empresa do ramo imobiliário em que a OPI 92 de Fantasia também tem participações, mas cujo sócio maioritário é o empresário Emílio Catum, deve quase 135 milhões de euros. Fantasia e Catum têm negócios conjuntos noutras empresas atoladas em dívidas à Par Valorem. A soma das parcelas registadas nos documentos a que a SIC teve acesso ultrapassa os 72 milhões de euros. A construção civil é uma marca do lote a que a SIC teve acesso, mas também o futebol. Mais de 7 milhões em dívida do Vitória de Setúbal e os 3 milhões e meio de euros do Boa Vista, clubes que entraram em colapso financeiro e desportivo nos últimos anos. A dívida do arquiteto Tomás Taveira, que também esteve no topo da classificação da arquitetura portuguesa, aproxima-se de 1 milhão de euros. Outro arquiteto do regime, Capinha Lopes, que assinou o complexo do Freeport, deve mais de 9 milhões. Cardoso e Cunha, antigo comissário europeu e da Expo 98, desceu todos os degraus da escada do sucesso. A dívida de uma empresa de que é administrador ultrapassa os 8 milhões e 300 mil euros. Se olharmos para a quantidade de créditos de valor superior a 100 milhões que integram o lote a que a SIC teve acesso, se olharmos mais longe e recordarmos os mais de 4 mil milhões do pacote, facilmente perceberemos que o valor de 130 milhões recuperado até agora é gota de água em oceano revolto. As dívidas das entidades e figuras que integram estes 3 lotes são consideradas de cobrança difícil, em alguns casos mesmo impossível. Por alguma razão o BIC, que comprou o BPN por 40 milhões de euros, não aceitou recebê-las. Estes devedores receberam o dinheiro, gastaram-no, gozaram-no,
Em alguns casos até o perderam, a dívida é deles. Se não pagarem, será suportada inteira por um país a definhar. Pedro Coelho, Luís Pinto, Ricardo Tenreiro, SIC.